Capítulo 2. Meu ambiente, meu trabalho e minhas atividades pessoais. Era 22h16. Jane fez uma pausa, esfregando os olhos fechados. Vamos iniciar o capítulo 2. Embora meu ambiente difira em aspectos importantes, com o humor do de meus leitores, posso assegurar-lhes, usando termos bem suaves, que é tão vívido, variado e vital quanto a existência física. É mais agradável, embora minha ideia de agradável tenha mudado muito desde a época em que eu era um ser físico, sendo mais gratificante e oferecendo oportunidades de realizações criativas muito maiores. Minha existência atual é a mais desafiadora que já conheci, e conheci muitas, tanto físicas como não físicas. Não existe apenas uma dimensão abrigando a consciência não física, assim como não existe apenas um país em seu planeta nem apenas um planeta em seu sistema solar. As condições em que me encontro agora não são as mesmas em que irão encontrar-se imediatamente após a morte. Não posso deixar de usar um certo humor, mas vocês precisarão morrer várias vezes para poderem entrar neste plano particular de existência. O nascimento é um choque muito maior do que a morte. Às vezes, vocês não percebem quando morrem, mas o nascimento quase sempre implica em um reconhecimento rápido e súbito. Portanto, não há necessidade de temer a morte. E eu, que morri mais vezes do que desejo revelar, escrevo este livro para dizer-lhes isso. Meu trabalho, neste contexto, tem muito mais desafios do que vocês imaginariam, exigindo também a manipulação de materiais criativos que estão praticamente fora de sua compreensão atual. Logo falarei mais sobre isso. Primeiramente, é preciso que vocês entendam que não existe nenhuma realidade objetiva além daquela que é criada pela consciência. A consciência sempre cria forma, e não o contrário. Assim, meu ambiente ou contexto é uma realidade de existência criada por mim mesmo e outros como eu. Nós não usamos estruturas permanentes. Não existe cidade, por exemplo, onde eu moro. Não quero dizer que estamos no espaço vazio. Na verdade, não pensamos em espaço do mesmo modo que vocês, e formamos as imagens particulares que desejamos ter a nosso redor. Elas são criadas por nossos padrões mentais, da mesma forma que sua realidade física é criada como réplica perfeita de seus desejos e pensamentos interiores. Vocês acham que os objetos existem independentemente de vocês, sem perceber que eles são, ao contrário, manifestações de seus eus psicológicos e psíquicos. Nós compreendemos que formamos nossa própria realidade, e, portanto, fazemos isso com grande alegria e dando asas à nossa criatividade. Em meu meio, vocês ficariam muito desorientados, pois lhes pareceria haver falta de coerência. Temos, contudo, consciência das leis interiores que governam todas as materializações. Posso ter a noite ou o dia, em seus termos, como eu preferir ou qualquer período, digamos, de sua história. Essa 26 variação de formas de modo algum preocuparia meus companheiros, pois eles as considerariam como indícios imediatos de minha disposição, sentimentos e ideias. Enquanto transmitia este parágrafo, Jane foi até a cozinha em busca de uma caixa de fósforos, pois queria acender um cigarro. Basicamente, a permanência e a estabilidade nada têm a ver com a forma, mas sim com a integração de prazer, propósito, realização e identidade. Eu viajo para muitos outros níveis de existência a fim de cumprir meus deveres, que são especialmente os de um professor e educador, e uso todos os auxílios e técnicas desses sistemas que possam melhor me servir de ajuda. Em outras palavras, posso ensinar a mesma lição de muitas maneiras diferentes, dependendo das habilidades e hipóteses inerentes aos sistemas em que devo atuar. Nessas comunicações, como neste livro, uso uma parte de mim mesmo tirada das muitas personalidades que estão à disposição de minha identidade. Em outros sistemas de realidade, esta personalidade particular de Sete que eu, a identidade maior de Sete, adoto aqui, não seria compreendida. Nem todos os sistemas de realidade são fisicamente orientados, e alguns desconhecem totalmente a forma física. Tampouco o sexo, como vocês o compreendem, é natural para eles. Não me comunicaria, portanto, como uma personalidade masculina que viveu muitas existências físicas, embora essa seja uma porção legítima e válida de minha identidade. Seus dedos estão cansados. Não, eu estou bem. 22h54. Agora, em meu lar atual, assumo a forma que desejar,
e ela pode variar com a natureza de meus pensamentos. Vocês, contudo, formam sua própria imagem física em um nível inconsciente, mais ou menos do mesmo jeito, mas com algumas diferenças importantes. Em geral, não percebem que seu corpo físico é criado por vocês a cada momento, como resultado direto da concepção interior que vocês têm daquilo que são, nem que ele muda, química e eletromagneticamente, com o movimento constante de seus próprios pensamentos. Tendo reconhecido há muito tempo que a forma é dependente da consciência, nós simplesmente conseguimos mudar totalmente nossas formas, de modo que elas seguem mais fielmente cada nuance de nossa experiência interior. Vocês podem fazer um intervalo ou terminar a sessão, como preferirem. Vamos fazer um intervalo. 23 horas. O transe de Jane fora bom, embora tenha parecido que ela saiu dele rapidamente. Ela disse que teve consciência de cada palavra que transmitirá durante a sessão, mas que as esquecera quase que imediatamente. Às 23 horas e 5, entretanto, percebeu que, afinal, realmente não saíra dele completamente no intervalo. Reiniciamos às 23 horas e 7. Agora, esta habilidade de mudar de forma é uma característica inerente em qualquer consciência. Varia apenas o grau de eficiência e realização. Vocês podem ver isso em seu próprio sistema, em uma versão mais lenta, quando observam as várias formas tomadas pela matéria viva através de sua história evolutiva. 27 horas. Podemos também tomar diversas formas em um só momento, por assim dizer, mas vocês também podem fazê-lo, embora em geral não o imaginem. Sua forma física pode estar dormindo inerte em sua cama, enquanto sua consciência viaja na forma de sonho para lugares muito distantes. Simultaneamente, podem criar uma forma pensamento de vocês mesmos, idêntica em todos os aspectos, e ela pode aparecer no quarto de um amigo, sem seu conhecimento consciente. Portanto, a consciência não é limitada quanto às formas que pode criar em qualquer momento determinado. Falando de modo prático, somos mais avançados do que vocês neste aspecto, e quando criamos essas formas, nós o fazemos com uma percepção total. Eu partilho meu campo de existência com outros que têm, mais ou menos, os mesmos desafios a enfrentar, os mesmos padrões gerais de desenvolvimento. Alguns eu conheci, outros, não. Comunicamo-nos telepaticamente, mas torno a dizer que, entretanto, a telepatia é a base de seus idiomas, sem a qual seu simbolismo não teria sentido. O fato de nos comunicarmos desta forma não significa, necessariamente, que usamos palavras mentais, pois não é assim. Comunicamo-nos através do que posso chamar apenas de imagens térmicas e eletromagnéticas, que são capazes de conter muito mais significado em uma sequência. A intensidade da comunicação depende da intensidade emocional que está por trás dela, embora a frase intensidade emocional possa dar uma ideia errada. Nós sentimos o equivalente ao que vocês chamam de emoções, embora não seja o amor, ódio ou raiva que vocês conhecem. Os sentimentos de vocês podem melhor ser descritos como materializações tridimensionais de experiências e eventos psicológicos muito maiores, relacionados aos sentidos interiores. Explicarei esses sentidos interiores mais tarde, ao final do capítulo. Agora é suficiente dizer que temos experiências emocionais muito fortes, embora sejam bem diferentes das suas. Elas são menos limitadas e mais expansíveis, já que também temos consciência do clima emocional como um todo e respondemos a ele. Somos muito mais livres para sentir e experienciar, porque não temos tanto medo de sermos arrebatados pelos sentimentos. Nossas identidades não se sentem ameaçadas, por exemplo, pelas fortes emoções de outra. Somos capazes de viajar através das emoções de uma forma que agora não é natural para vocês, e de traduzi-las em outras facetas de criatividade, diferentes daquelas com que estão familiarizados. Não sentimos necessidade de esconder emoções, pois sabemos que isso é basicamente impossível e indesejável. Dentro de seu sistema, elas podem parecer incômodas porque vocês ainda não aprenderam como usá-las. Nós estamos apenas agora aprendendo seu pleno potencial e o poder de criatividade ligado a elas. Vamos terminar nossa sessão. Está bem. Minhas calorosas saudações a ambos, e uma boa noite. Boa noite, 7. Foi muito bom. Ainda como 7, Jane curvou-se para frente com bom humor. Você é o primeiro a lê-lo. Sim. É um prazer.
23h37, Jane estivera realmente fora, disse mais tarde. Ela sabia apenas que Seth falará sobre emoções. Underline 28 Sessão 514, 9 de fevereiro de 1970, 21h35, segunda-feira. Esta sessão foi testemunhada por Cal e Sue Watkins e seu filho pequeno, Sean. Cal e Sue são alunos do curso de ESP de Jane. Boa noite. Boa noite, Seth. Boa noite a nossos amigos. Vocês vieram para ver um autor trabalhando, e assim, se tiverem paciência comigo, vamos continuar com o capítulo 2. Agora, compreendendo que nossa identidade não é dependente da forma, naturalmente não temos medo de mudá-la, pois sabemos que nos é possível adotar qualquer forma que desejarmos. Nós não conhecemos a morte, em seus termos. Nossa existência nos leva a muitos outros ambientes e contextos, e nós nos fundimos, gesto, com eles. Seguimos as regras da forma existentes nessas ambiências. Todos nós aqui somos professores e, portanto, também adaptamos nossos métodos a fim de que eles façam sentido para personalidades que têm ideias da realidade diferentes das nossas. A consciência não é dependente da forma, como eu disse, e, contudo, sempre busca criar a forma. Nós não existimos em qualquer estrutura de tempo como vocês o conhecem. Minutos, horas ou anos perderam tanto seu significado como sua fascinação. Estamos conscientes da situação do tempo dentro de outros sistemas, contudo, e devemos considerá-lo em nossas comunicações. De outra forma, o que dissermos não será entendido. Não existem barreiras reais separando os sistemas do quais estou falando. A única separação é causada pelas variadas habilidades das personalidades para perceber e manipular. Vocês existem no meio de muitos outros sistemas de realidade, por exemplo, mas não os percebem. E mesmo quando algum evento de outro sistema se introduz em sua existência tridimensional, vocês não são capazes de interpretá-lo, pois ele é distorcido no próprio processo de entrada. Eu disse que nós não experimentamos sua sequência de tempo. Nós nos movimentamos através de várias intensidades, e nosso trabalho, desenvolvimento e experiência ocorrem todos dentro do que chamo de ponto do momento. Aqui, dentro do ponto do momento, o menor pensamento é levado à realização, a menor possibilidade é explorada, as probabilidades são inteiramente examinadas, o menor sentimento ou o mais vigoroso, levados em consideração. É difícil explicar isto com clareza, contudo, o ponto do momento é a estrutura dentro da qual temos nossa experiência psicológica. Dentro dele, ações simultâneas se completam livremente em padrões associativos. Por exemplo, vamos dizer que eu pense em você, Joseph. Ao fazer isso, imediatamente experiencio, de maneira total, seu passado, presente e futuro, em seus termos, e todas as fortes ou determinantes emoções e motivações que o controlam. Posso viajar através dessas experiências com você, se o desejar. Podemos, por exemplo, seguir uma consciência através de todas as suas formas, em um piscar de olhos, em seus termos. Agora, é preciso estudo, desenvolvimento e experiência para que uma identidade possa aprender a manter sua própria estabilidade diante desses estímulos constantes, e muitos de nós nos perdemos, 29 esquecendo mesmo quem éramos, até despertarmos mais uma vez para nós mesmos. Grande parte disso é muito automática para nós agora. Em meio às infinitas variedades de consciência, ainda estamos cientes de uma pequena porcentagem de todos os bancos de personalidade que existem. Em nossas férias, visitamos formas de vida muito simples, fundindo-nos com elas. Neste sentido, nós nos entregamos ao relaxamento e ao sono, porque podemos passar um século como uma árvore ou como uma forma de vida muito simples, em outra realidade. Deliciamos nossa consciência com a alegria da existência simples. Podemos criar, vejam vocês, a floresta na qual crescemos. Geralmente, contudo, somos muito ativos, focalizando todas as nossas energias no trabalho e em novos desafios. Sempre que o desejarmos, poderemos formar outras personalidades a partir de nós mesmos, de nossa própria totalidade psicológica. Elas, entretanto, precisam então se desenvolver de acordo com seu próprio mérito, usando as habilidades criativas que lhes são inerentes. Essas personalidades são livres para seguir seu próprio caminho. Não fazemos isso levianamente, entretanto. Agora podemos ter um intervalo e depois continuaremos.
22h02, o transe de Jane fora profundo. Ela disse que estava exausta antes da sessão. Havíamos passado a tarde mudando a posição dos móveis. Nada, entretanto, parecia perturbar Seth esta noite depois que ele começava. Nem mesmo o chamamando. Reiniciamos no mesmo ritmo rápido às 22h20. Agora, cada leitor é uma porção de sua própria entidade e está se desenvolvendo rumo ao mesmo tipo de existência que eu conheço. Na infância e durante os sonhos, essa personalidade está a par, até certo ponto, da verdadeira liberdade que pertence à sua consciência interior. Essas habilidades das quais falo, entretanto, são características de consciência inerentes, como um todo, em todas as personalidades. Meu ambiente ou meio, como lhes disse, muda constantemente, mas isso também acontece com o seu. Nesses momentos, vocês afastam, racionalizando, percepções intuitivas muito legítimas. Por exemplo, se uma sala de repente lhes parece pequena e apertada, vocês acham que esta mudança de dimensão é fruto da imaginação, e que a sala não mudou, apesar daquilo que sentem. O fato é que a sala terá mudado de uma forma muito definida em aspectos muito importantes, embora as dimensões físicas ainda tenham as mesmas medidas. Todo o impacto psicológico da sala terá sido alterado. Seu efeito será sentido por outros além de você. Ela trará certos tipos de eventos mais do que outros, e alterará sua própria estrutura psicológica e rendimento hormonal. Você reagirá ao estado alterado da sala até em formas muito físicas, embora sua largura ou comprimento, em centímetros ou metros, possa parecer não variar. Eu disse a meu bom amigo Joseph que sublinhasse a palavra parecer, porque seus instrumentos não mostrariam qualquer alteração física uma vez que os instrumentos, dentro da sala, já se teriam alterado no mesmo nível. Vocês estão constantemente mudando a forma, o aspecto, o contorno e o significado de seu corpo físico e contexto mais íntimo, embora façam o melhor que podem para ignorar essas alterações constantes. Nós, por outro lado, deixamos as rédeas soltas, sabendo que somos motivados por uma estabilidade interna 30 que pode muito bem permitir espontaneidade e criação, e percebendo que a identidade espiritual e a psicológica dependem de mudanças criativas. Nosso ambiente, portanto, é composto de desequilíbrios requintados, onde a mudança tem total liberdade. Sua própria estrutura de tempos ilude, levando-os à ideia da permanência relativa da matéria física, e vocês fecham os olhos para as alterações constantes que acontecem dentro dela. Seus sentidos físicos limitam-nos, da melhor forma possível, à percepção de uma realidade altamente formalizada. Somente pelo uso das intuições e dos sonhos podem vocês, de um modo geral, perceber a natureza jovialmente variável de sua própria consciência ou de qualquer outra. Um de meus deveres é esclarecê-los sobre essas questões. Precisamos usar conceitos que, pelo menos, lhes sejam relativamente familiares. Ao fazer isso, nós usamos, portanto, porções de suas próprias personalidades, com as quais vocês podem, até certo ponto, relacionar-se. Não há limite para nosso ambiente ou meio. Em seus termos, não haveria falta de espaço nem de tempo no qual atuar. Ora, isto poria uma tremenda pressão sobre qualquer consciência sem conhecimento e desenvolvimento adequados. Nós não temos um universo simples e acolhedor no qual nos escondermos. Ainda estamos alertas para outros sistemas de realidade muito hostis que lampejam nos limites da consciência como nós a conhecemos. Há um número muito maior de espécies de consciência do que há formas físicas, cada uma com seus próprios padrões de percepção, habitando dentro de seu próprio sistema de camuflagem. Contudo, todas elas têm conhecimento interno da realidade que existe dentro de toda a camuflagem e que compõe qualquer realidade, seja qual for o nome que lhe dermos. Agora podem fazer um intervalo. 22h44, 22h56. Ora, muitas dessas liberdades são bem naturais para vocês durante os sonhos, e vocês formam muitos ambientes de sonhos para exercitar esses potenciais. Mais tarde farei alguns comentários sobre como aprender a reconhecer suas próprias proezas e compará-las com sua eficiência na vida física diária. Vocês podem aprender a mudar seu ambiente físico, entretanto, aprendendo a mudar e manipular seu ambiente onírico. Podem também sugerir sonhos específicos apresentando uma mudança desejada, e em certas condições, a mudança aparecerá em sua realidade física. Ora,
Muitas vezes vocês fazem isso sem perceber. A consciência global adota várias formas. Ela não precisa estar sempre dentro de uma forma. Nem todas as formas são físicas. Algumas personalidades, portanto, nunca foram físicas. Elas evoluíram ao longo de linhas diferentes, e suas estruturas psicológicas seriam estranhas às de vocês. Até certo ponto, eu também me movimento através desses ambientes e contextos. A consciência, entretanto, precisa mostrar-se. Ela não pode deixar de ser. Ela não é física e, portanto, precisa mostrar sua ativação de outras maneiras. Em alguns sistemas, por exemplo, ela forma padrões matemáticos e musicais, altamente integrados, que são, eles próprios, estímulos para outros sistemas universais. Não estou muito familiarizado com eles, entretanto, e não posso falar sobre eles com familiaridade. Se o meu ambiente ou meio não é estruturado permanentemente, então, como eu lhes disse, o seu também não é. Assim como tenho consciência de comunicar-me agora através de Hubert, cada um de vocês, de modos diferentes, comunica-se telepaticamente com e através de outras personalidades, embora tenha um pouco conhecimento disso. Agora vamos terminar nossa sessão. Eu cantaria uma canção de Ninar e isto não é para o livro para nosso amiguinho aqui, Shane Watkins, que estava mamando outra vez. Mas não estou com voz para isso. Minhas saudações a todos. Uma boa noite. Divertido e enfático, e este é na verdade, um primeiro e final esboço. Boa noite, 7. Obrigado, foi muito interessante. 23h08, o último comentário de 7 fora em resposta a uma pergunta. Sui havia perguntado, no início da noite, quanta revisão o livro exigiria. A opinião de Jane, até agora, era que o livro não precisaria de revisão, exceto para arrumar alguma frase ocasional que soasse estranha, etc. Seção 515, 22 de fevereiro de 1970, 21h20, quarta-feira. Boa noite. Boa noite, 7. Voltaremos ao capítulo 2. Agora, os sentidos que vocês usam, de uma forma muito real, criam um ambiente que vocês percebem. Seus sentidos físicos necessitam da percepção de uma realidade tridimensional. A consciência é equipada com perceptores internos, entretanto, inerentes em toda a consciência, seja qual for seu desenvolvimento. Esses perceptores atuam independentemente daqueles que podem ser assumidos quando uma determinada consciência adota uma forma especializada, como um corpo físico, a fim de atuar em um determinado sistema. Cada leitor, portanto, tem sentidos internos e, até certo ponto, usa-os constantemente, embora não tenha consciência de fazê-lo em um nível egotista. Ora, nós usamos os sentidos interiores com muita liberdade e consciência. Se vocês o fizessem, perceberiam o mesmo tipo de ambiente em que tenho minha existência. Vocês viriam uma situação sem camuflagem, na qual os eventos e formas são livres e não estão emperrados em um molde gelatinoso de tempo. Vocês viriam, por exemplo, sua sala de visitas atual não apenas como um conglomerado de mobiliário aparentemente permanente, mas mudariam o foco e viriam a dança constante e imensa das moléculas e outras partículas que compõem os vários objetos. Vocês poderiam ver um brilho fosforescente, a aura da estrutura eletromagnética que compõe as próprias moléculas. Poderiam, se o desejassem, condensar sua consciência até que ficasse suficientemente pequena para viajar por uma simples molécula, e do próprio mundo da molécula, olhar para fora e examinar o universo da sala e a gigantesca galáxia de formas estelares interrelacionadas e em constante movimento. Ora, todas essas possibilidades representam uma realidade legítima. A sua não é mais legítima do que qualquer outra, mas é a única que vocês percebem. Usando os sentidos internos, tornamo-nos criadores e co-criadores conscientes. Vocês, porém, são co-criadores inconscientes, saibam-no ou não. Se o seu meio lhes parece desestruturado, é apenas porque vocês não compreendem a verdadeira natureza da ordem, que nada tem a ver com forma permanente, mas apenas parece ter, de sua perspectiva. 32 Em meu meio, não existem 4 horas da tarde nem 8 horas da noite. Com isso quero dizer que não estamos restritos a uma sequência de tempo. Não há nada que me impeça de experienciar essas sequências, se eu o desejar. Nós experienciamos o tempo,
ou o que vocês chamariam de equivalente de sua natureza, em termos de intensidades de experiência, um tempo psicológico com seus próprios altos e baixos. Isto é um tanto semelhante a seus próprios sentimentos emocionais quando o tempo parece acelerar ou ralentar, mas é muito diferente em pontos muito importantes. Nosso tempo psicológico poderia ser comparado, em termos de contexto, às paredes de uma sala, mas em nosso caso, as paredes mudariam constantemente de cor, tamanho, altura, profundidade e largura. Nossas estruturas psicológicas são diferentes, falando de um modo prático, pois utilizamos conscientemente uma realidade psicológica multidimensional que vocês possuem inerentemente, mas com a qual não têm familiaridade em um nível egotista. É natural, portanto, que nosso ambiente ou meio tenha qualidades multidimensionais que os sentidos físicos jamais perceberiam. Ora, ao ditar este livro, eu projeto uma porção de minha realidade para um nível não diferenciado entre sistemas, que está relativamente livre de camuflagens. É uma área nativa, comparativamente falando. Se vocês estivessem pensando em termos de realidade física, esta área poderia ser comparada a uma imediatamente acima da atmosfera de sua Terra. Entretanto, estou falando de atmosferas psicológicas e psíquicas, e esta área é suficientemente distante do eu fisicamente orientado de Hubert, de modo que as comunicações podem ser relativamente compreendidas. É também distante, de certa forma, de meu próprio meio, pois em meu próprio ambiente eu teria algumas dificuldades para relacionar informações em termos fisicamente orientados. Vocês precisam entender que, por distância, não me refiro a espaço. Podem fazer um intervalo. 21h56, o transe de Jane fora bom, mas ela saiu dele quase que imediatamente. Reiniciamos às 22h22. A criação e a percepção são muito mais intimamente ligadas do que qualquer de seus cientistas percebeu. É bem verdade que seus sentidos físicos criam a realidade que eles percebem. Uma árvore é algo muito diferente para um micróbio, um pássaro, um inseto e um homem. Não estou dizendo que a árvore apenas pareça ser diferente. Ela é diferente. Vocês percebem sua realidade através de um conjunto de sentidos altamente especializados. Isso não significa que sua realidade exista naquela forma de um modo mais básico do que existe na forma percebida pelo micróbio, inseto ou pássaro. Vocês não podem perceber a realidade extremamente válida daquela árvore em qualquer contexto que não seja o seu. Isto se aplica a qualquer coisa dentro do sistema físico que vocês conhecem. Não é que a realidade física seja falsa. É que o quadro físico é simplesmente um de um número infinito de maneiras de perceber os vários disfarces pelos quais a consciência se expressa. Os sentidos físicos forçam vocês a traduzir experiências em percepções físicas. Os sentidos internos aumentam o limite de sua percepção, permitindo-lhes interpretar as experiências de uma forma muito mais livre e criar novas formas e novos canais através dos quais vocês ou qualquer consciência pode conhecer a si mesma. 33 A consciência é, entre outras coisas, um exercício espontâneo de criatividade. Vocês estão aprendendo agora, em um contexto tridimensional, como sua existência física e psíquica pode criar variedades de formas físicas. Vocês manipulam dentro do contexto psíquico, e essas manipulações são depois automaticamente estampadas no molde físico. Ora, nosso ambiente é, em si mesmo, criativo de um modo diferente do seu. O ambiente de vocês é criativo no sentido de que as árvores dão frutos, de que existe um princípio autossustentador, de que a terra alimenta os seus, por exemplo. Os aspectos criativos naturais são a materialização das inclinações psíquicas, espirituais e físicas mais profundas da raça, estabelecidas em seus termos aeras, e uma parte do banco racial de conhecimento psíquico. Nós investimos os elementos de nosso meio com uma criatividade ainda maior, que é difícil explicar. Não temos flores que crescem, por exemplo. A intensidade, a força psíquica condensada de nossas naturezas psicológicas, entretanto, formam novas dimensões de atividade. Se vocês pintarem um quadro dentro da existência tridimensional, a pintura deverá ser feita em uma superfície plana, simplesmente dando a ideia da experiência tridimensional completa que não pode ser inserida ali. Em nosso meio, contudo, podíamos realmente criar os efeitos dimensionais que desejássemos. Todas essas habilidades não são apenas nossas. Elas são a sua herança. Como verão mais tarde neste livro,
vocês exercitam seus próprios sentidos internos e habilidades multidimensionais com mais frequência do que poderia parecer, em outros estados de consciência além do estado normal de vigília. Como meu próprio ambiente não definiu facilmente os elementos físicos, vocês poderão compreender sua natureza por conclusão, quando mais adiante eu explicar alguns tópicos relacionados. Seu próprio meio físico lhes aparece da forma que aparece, por causa de sua própria estrutura psicológica. Se vocês tivessem adquirido seu senso de continuidade pessoal através principalmente de processos associativos e não como resultado da familiaridade do eu movendo-se através do tempo, vocês experienciariam a realidade física de uma forma inteiramente diferente. Objetos do passado e do presente poderiam ser percebidos imediatamente, sua presença justificada por meio de conexões associativas. Digamos que seu pai, durante toda a sua vida, tenha 8 cadeiras prediletas. Se seus mecanismos perceptivos fossem primeiramente estabelecidos como resultado de uma associação intuitiva em vez de sequências de tempo, vocês perceberiam todas essas cadeiras ao mesmo tempo, ou, vendo uma, teriam consciência das outras. Assim, o ambiente não é uma coisa separada em si mesma, mas o resultado de padrões perceptivos que são determinados pela estrutura psicológica. Assim, se desejarem saber como é o meu ambiente, terão que compreender o que eu sou. A fim de explicar, terei que falar sobre a natureza da consciência em geral. Ao fazer isso, acabarei contando-lhes muito a respeito de mim mesmo. As porções internas de sua identidade já têm consciência de muitas das coisas que vou dizer. Parte do meu propósito é familiarizar seu egotista com um conhecimento que já é familiar a uma porção maior de sua própria consciência, há muito ignorada por vocês. Vocês olham para o universo físico e interpretam a realidade de acordo com as informações recebidas de seus sentidos externos. Eu me porei, figurativamente falando, na realidade física e olharei para dentro, descrevendo essas realidades de consciência e experiência que vocês estão atualmente fascinados 34 demais para enxergar. Pois vocês estão fascinados com a realidade física, e encontram-se em transe tão profundo quanto a mulher através de quem eu escrevo este livro. Toda a sua atenção está focalizada em uma forma altamente especializada, em um ponto brilhante e claro que vocês chamam de realidade. Existem outras realidades ao seu redor, mas vocês ignoram sua existência e bloqueiam todos os estímulos que chegam delas. Há uma razão para esse transe, como vão descobrir, mas pouco a pouco vocês precisam despertar. Meu propósito é abrir seus olhos internos. E termino nossa sessão. Estamos próximos do final do capítulo 2. Agora, desejo-lhes boa noite. Boa noite, 7. Foi muito bom. 23h12, Jane saiu rapidamente do transe profundo. Não me lembro de nada. Sessão 518, 18 de março de 1970, 21h25, quarta-feira. Jane tem descansado um pouco neste último mês. Ela só teve 2 sessões regulares, uma para amigos, e uma pessoal para nós e apenas uma para sua aula de ESP semanal. As sessões das aulas não são numeradas. De vez em quando, Jane pensa que efeito, se é que algum, a interrupção terá sobre o livro de Seth. Entretanto, depois de fornecer-me alguns dados muito perspicazes sobre minha pintura, Seth reiniciou o ditado do livro, muito regularmente, às 21h33 como se não tivesse havido interrupção alguma entre 11 de fevereiro e 18 de março. Uma observação, achei que seria interessante mostrar, registrando periodicamente as datas e os horários, quanto tempo Seth leva para transmitir uma certa quantidade de material pronto de seu livro. Esperem um instante. Vou dar as últimas linhas do capítulo 2 e iniciar o próximo capítulo. Meu ambiente inclui, naturalmente, essas outras personalidades com quem tenho contato. É praticamente impossível separar comunicação, percepção e ambiente. Portanto, o tipo de comunicação que eu pratico, assim como meus companheiros, é extremamente importante em qualquer discussão de nosso meio. No próximo capítulo, espero dar-lhes uma ideia de nossa existência, do trabalho em que estamos envolvidos, da dimensão na qual existimos, dos propósitos que nos são importantes, e, mais do que tudo, das questões que formam nossa experiência.